chegamos para o centenário, trazendo em nossa bagagem 100 anos caminhando com Jesus. 100 anos de bênçãos, de vitórias, de lutas. Sim, muitas lutas. Os nossos avós, bisavós, podem contar essa história. Está sendo editado um livro para ser lançado no centenário. E nós já tomamos conhecimento de quantas lutas e perseguições, quantas marcas existem na história desta igreja para chegar a esta data. Mas em todas elas, nós louvamos o Senhor, porque Ele nos fez mais do que vencedores. Amém. Bem mais. Eu quero convidá-los para colocarem-se em pé, por favor. Vamos dedicar ao Senhor este culto, para a glória do nome dEle. Ele é maior do que a igreja, mais importante do que a igreja. Nós nos reunimos para cultuar a Ele, não a igreja. Ele é maior, nós sabemos disso. Portanto, ao Senhor a glória, a honra e o louvor. Quero convidar a dona Odila, que venha aqui à frente e ofereça ao Senhor uma palavra de oração, dedicando a Ele o nosso culto. Recebe, Senhor, a nossa gratidão por tantas bênçãos recebidas das Suas mãos. Obrigado, Jesus. Nós te agradecemos muito, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor nos deu de estarmos aqui neste tempo. Obrigada, Senhor, que nós podemos participar, ó Deus, da alegria de toda a igreja. Obrigado, comemorando Jesus. o nosso centenário. Obrigado. Obrigada, Senhor, por tantas bênçãos. Obrigado, Jesus. Obrigada, Senhor, por 100 anos de proteção, do teu cuidado Fidelidade. e do amor entre os irmãos. Obrigado. E agora, Senhor, recebe o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração. Hoje é o teu dia. É verdade. Nós nos dedicamos esse dia ao Senhor e pedimos que seja um dia de bênçãos para todos nós. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar o hino de número 57. Marcos vai nos ajudar. Soraya e Dani.
gentileza, abra sua Bíblia no Salmo 118. Salmo de número 118. Salmo 118. Versículo 24. Salmo 118, versículo 24. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Esse é o dia que o Senhor fez. De acordo com Davi, ele fez esse dia quando nenhum deles havia ainda. Está na história do Senhor esse dia. E nós somos gratos a Ele por este momento. Bendito seja o Senhor que nos confere a bênção de passar tempo, aniversário, na presença dEle. O bom não é viver muitos anos. O bom é viver anos na presença do Senhor. Poucos ou muitos, mas na presença do Senhor. Um dia na presença dele vale mais do que 1000. Então o bom mesmo é saber que o Senhor fez esse dia. E fez para o louvor da sua glória. Por isso nós vamos nos alegrar e por isso nós nos regozijamos nele. Vamos bendizer o Senhor neste momento com palavra de oração. Eu queria que 3 irmãos levantassem voz de oração, viessem à frente usando o microfone e orassem ao Senhor. Orações de gratidão, orações de louvor, para bendizer o Senhor pelo que Ele é e pelo que Ele tem feito em nosso meio. 3 irmãos, por gentileza. Um de cada vez. Nelson, por favor. Diácono Nelson, eu queria que viesse. Desculpa a dificuldade que você tem. Marcos Demand. Kátia. Obrigado. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Nós te louvamos, Senhor, por esta igreja que o Senhor concedeste neste lugar. O Senhor preparou para viver esses 100 anos falando de Jesus Cristo ao povo de São José dos Campos. Nós te damos graça por ela e te pedimos, ó Deus, tu esteja abençoando, que ainda muitos venham aceitar Jesus através do Evangelho pregado nesta igreja. Obrigado, Senhor, pela vida de cada membro, de cada pessoa que aqui congregam, que aqui fazem parte da vida desta igreja. Obrigado pelos os que passaram, os que iniciaram esse trabalho. Obrigado, Deus. Que esteja abençoando Suas famílias, a cada um deles, especialmente pela dona Ondina, Senhor, pelos seus 99 anos, uma das primeiras membros desta igreja. Obrigado, Deus. Obrigado, ó Deus, pela mensagem da tua palavra que vamos receber neste momento. Obrigado pela vida do pastor Valdeberg, que esteja abençoando, guardando, protegendo, cuidando do teu servo, da sua esposa, dos seus filhos e também do seu ministério, ó Deus. Abençoa muito especial o pastor João Batista Cavalcante, teu servo fiel, teu servo que o Senhor preparou para ser o mensageiro desta noite, desta manhã. Nós te louvamos por ele, Senhor. Te pedimos que tu esteja presente nesta vida, que ele possa ser uma bênção conforme ele tem sido a cada instante da sua vida. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome e por amor do teu Filho amado Jesus Cristo, que é o nosso único e verdadeiro Salvador. Amém, Senhor. Senhor nosso Deus, ainda na tua presença, Pai, queremos agradecer, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito aqui nessa cidade, através dessa igreja, Senhor Deus. Obrigado, Pai, porque
o Senhor plantou essa igreja aqui. Obrigado, Senhor Deus, porque pela Tua graça o Senhor sustentou essa obra, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, pelos frutos dessa obra, Pai. Obrigado, Pai, pelas vidas que aqui foram transformadas, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, pelas congregações, pelas igrejas filhas, Pai, que saíram desse trabalho, Senhor Deus. Abençoa, Senhor, cada uma delas. Abençoa cada vida aqui, Senhor Deus. Dá que o Teu nome seja exaltado, o Teu nome seja glorificado através desse trabalho, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, pela força, pela fé que no passado aqueles nossos irmãos, pelas perseguições, Pai, que eles tiveram que enfrentar. Obrigado porque a Tua mão esteve preservando, esteve protegendo-os, Pai, na nossa história, Senhor Deus. Dá que a nossa história possa vir hoje a nos inspirar, Pai, para continuarmos esse trabalho, Senhor Deus. Dá que nós possamos, Senhor, apesar das nossas imperfeições, apesar das nossas falhas, exaltarmos o Teu nome, Senhor Deus. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. A Deus todo o nosso louvor. Essa casa é sua, Senhor, este lugar é seu. Vem encher da Tua presença, Senhor. Vem encher os nossos corações, ó Pai. Porque esta manhã nós queremos Te louvar, nós queremos Te agradecer por 100 anos de vida, Jesus. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor se faz presente na nossa vida, na vida da nossa igreja, na vida das nossas famílias, Deus. Nós queremos Te agradecer, Senhor Jesus, por todo esse tempo, por todo esse cuidado, Senhor, que o Senhor passou conosco, cuidando, ajudando, levantando, fortalecendo. Muito obrigada, Senhor, porque em todo esse tempo o Senhor proveu tudo o que nós precisamos, Jesus. Queremos Te agradecer também por todos os missionáriozinhos que saíram daqui, Senhor. Pequenos, adultos, todos, Senhor Jesus, que têm desenvolvido um trabalho neste Brasil e em lugares distantes, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor abriu os nossos olhos para que possamos ajudá-los a fazer a obra que nós não conseguimos fazer. Muito obrigada pelos nossos líderes, por todas as pessoas, Senhor Jesus, que se dispuseram a trabalhar para levar o Teu nome, através da Tua palavra, através dos louvores, através da oração, Senhor. Que este dia seja um dia de alegria e o Seu nome seja exaltado todo o nosso dia, Senhor. Seu nome seja glorificado, Pai. Muito obrigada porque nós estamos aqui neste momento, Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Todos podem sentar-se. Obrigado. Marcos vai nos auxiliar com cânticos de louvor e adoração. Privilégio para nós podermos fazer parte da história da igreja. Privilégio para nós observar o quão foi importante todo o povo atrás fazer a história real para nós. Privilégio grandioso é o nosso Deus, amém? A história que vai permanecer enquanto durar a sua infinita bondade. Que Deus possa nos capacitar cada vez mais, nos fazer cada vez mais servos dele. E que essa história possa permanecer enquanto Jesus voltar. Nós vamos estar lá juntos. Nós vamos estar lá cantando. Nós vamos estar à destra de Deus. Porque é assim que Ele nos ensinou. E aquele que ainda não conhece Jesus, ele possa conhecer através dos nossos testemunhos. Convido a todos que possam honrar a Deus, aqueles que possam ficar de pé, para que juntos possamos cantar a glória de Deus. Somente Ele é o nosso maior privilégio, porque Ele separou esse dia para nós. Ele nos deu forças para estarmos aqui. Amém?
possa deixar todos os obstáculos que nós temos lá atrás. Que Ele possa nos ajudar a carregar quaisquer fardos. Que Ele possa nos capacitar, desvendar os nossos olhos, fazer com que as coisas pequenas fiquem para trás, as coisas grandes, as coisas médias, porque Ele é poderoso para fazer muito mais por nós. Durante 100, 200, 1000 anos. É assim que Ele nos ensinou. Por isso nós vamos marchar rumo a Jesus, que Ele é poderoso para nos fazer mais e mais. Sempre esteja em
irmãos podem sentar-se. O coral vai bendizer o nosso Deus. Êxodo 19:3 narra a subida de Moisés ao Monte Sinai para estar com Deus, para ouvir de Deus, a fim de falar ao povo. Diz assim o versículo 3: Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel.
com alegria, o conselho desta igreja, em oração, convidou o pastor João Batista Cavalcante. Ele é o presidente da denominação, mas nós não o chamamos por ser o presidente. Nós chamamos por entender que ele estaria com o Senhor falaria com ele e ele nos diria o que o Senhor falou com ele. Não queremos ouvir o presidente, queremos ouvir o que Deus falou através dele nessa experiência caminhando com o Senhor no monte. A nossa expectativa está no versículo 8. O povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou, faremos. Amém? Vamos ouvir o que Deus falou para ele? Teremos algumas oportunidades, agora de manhã, na escola e também à noite. Então, eu quero agradecer, porque mesmo com a saúde um pouco debilitada, ele aceitou o convite. E nós queremos ouvir o que Deus falou com ele. Nosso desejo é esse. Senhor, eu quero agradecer pelo pastor João, teu servo. Muito obrigado, Senhor. Ele esteve contigo, ele está contigo. O Senhor falou ao coração dele. Agora dê a ele, ó Deus, toda a facilidade de falar conosco o que o Senhor falou com ele. Queremos ouvir a boca do Senhor na boca dele. Fala conosco, Pai. Eu creio que assim fazendo seremos edificados, orientados, abençoados pelo Senhor na tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, meus amados irmãos e irmãs, na graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Vocês viram o tamanho da responsabilidade que colocam sobre um pobre de um pregador? Eu me lembro desse peso, a primeira vez, quando eu pedi a um novo convertido, acho que há uns 35 anos. Eu pastoreava em Goiânia e pedi a ele para orar antes do sermão. E ele orou desse jeito assim: Senhor, que a palavra que o Senhor quer dizer para nós, o pastor fale mesmo. E eu fiquei tão apavorado, né? Que privilégio estar com vocês num dia muito especial. A gente sabe a responsabilidade desse momento e o privilégio que é participar de um momento tão importante na vida da igreja, um centenário da igreja. E Deus me deu a oportunidade de participar nesses últimos anos de várias celebrações de centenário, algumas celebrações, as igrejas mais antigas. Primeiro foi a paulistana, eu estive lá pregando no centenário. Depois a de Catalão, e assim venho caminhando. E que coisa boa, que momento especial na nossa vida. Antes da leitura do texto, eu quero agradecer aos irmãos que têm orado por nós, têm nos acompanhado nesse período. Eu estava ouvindo o texto que o pastor leu sobre Moisés ter andado com o Senhor no monte. E ultimamente eu tenho pensado que Deus nos deu muita oportunidade de andar com Ele no monte. E de fato é encantador andar com Ele no monte. Durante os últimos meses, especialmente desde dezembro, a gente tem andado com o Senhor também no vale. E uma coisa que nos tem encantado é que o Deus do monte não nos abandona também no vale. Né? Ele tem nos acompanhado. Estou com a minha esposa hoje, vocês veem que eu vou estar mais comportado durante o dia. A Elia, bem, fica em pé para o pessoal ver você. Viram tanto que ela é linda, gente? Então, estou com ela. Graças a Deus, o Senhor tem nos sustentado, tem nos abençoado, tem nos fortalecido e nós somos muito gratos a Ele. Essa questão da enfermidade agora me coloca numa situação assim muito complicada. Eu acho tão ruim essa marca de que o pastor está doente, o pastor tem que descansar. Na verdade, eu estou até bem para o tratamento, é muito bem, mas eu tenho que admitir que
Eu sou um homem um pouquinho mais triste, um pouco mais frágil ultimamente. Também mais velho, né, gente? Então, as coisas vão chegando. Vamos ler na Bíblia a palavra de Deus. Gênesis capítulos 11 e 12. Gênesis 11 e 12. Enquanto os últimos irmãos encontram o texto, quero registrar publicamente a minha profunda gratidão ao pastor Waldenberg, ao conselho da igreja, a honra do convite. É um privilégio mesmo, muito grande. Todos encontraram? Gênesis 11 diz assim: no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usaram tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo, falam uma só língua. Começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Capítulo 12. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra e do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: à sua descendência darei essa terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas, a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abrão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Amém. Esse é um dos muitos e tantos textos que uma igreja formada por gente que participou de escola dominical conhece tão bem. Tanto o texto de Babel como o texto da chamada de Abraão. Me chama bastante atenção essa construção de uma história e de um futuro para as gerações que seguem. Abraão é chamado e a perspectiva de Deus é que há uma geração aí para o futuro. Ele diz: olha, eu vou abençoar os seus descendentes vão colher fruto disso que você vai fazer agora. E eu estou com você nesse projeto. Como igreja, nós estamos muito ligados com isso. O Salmo 78 diz que o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não esconderemos aos nossos filhos, contaremos à próxima geração
os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. De alguma maneira, nós somos hoje a geração que colhe aquilo que os pioneiros, os nossos líderes do passado fizeram. E eu fiquei pensando neles e o que é que marcou essa gente. O que é que, de fato, tocou o coração deles de tal maneira que fez diferença, não apenas em contar história, mas em fazer uma história e em deixar para as gerações que seguem um legado tão relevante, tão marcante, como hoje se vê na vida da igreja, nas congregações e em toda a estrutura denominacional. O que é que marcava essa gente? Olhando o texto de Abraão e também o texto de Babel, a percepção que eu tenho é que eles aprenderam com Abraão algumas lições que nós precisamos aprender. São aquelas lições que eles aprenderam e que aqueles que hoje formam essa nova geração precisam aprender com eles. E eu destaquei 3 lições bem simples. A primeira lição que esses homens parece que claramente tinham consigo é que a verdadeira grandeza não consiste na construção em tornarem-se famosos, mas que a verdadeira grandeza está em serem servos de Deus. Isso me chamou muito a atenção. O texto de Babel fala de gente que queria ficar famosa. Essa expressão é bem marcada, e eu risquei aqui na minha Bíblia, diz assim, o nosso nome será famoso. E aí, quando a gente passa para o texto do capítulo 2, Deus diz a Abraão, o seu nome será famoso. Eu fiquei pensando o que é que produz fama para um homem. Como é isso? No capítulo 11, diz assim no versículo 2, ali se fixaram e disseram, não vamos sair daqui. No capítulo 2, Deus diz assim, você vai sair para a terra que eu vou lhe mostrar. No capítulo 11, os homens tomam uma decisão muito clara. Nós vamos tornar o nosso nome grande, ninguém vai mexer conosco, ninguém vai controlar-nos, nós construiremos a nossa história, nós faremos algo grandioso, nós seremos nós. No capítulo 12, Deus diz assim, você vai me obedecer. E a grandeza, ela entra pelo caminho da obediência. A fama entra pelo caminho do servo. Do ponto de vista de Deus, grande é aquele que é servo, aquele que obedece. Eu estava pensando um pouco nesses anos em que a igreja de São José dos Campos foi formada e também tantas outras igrejas da denominação e no histórico dessa gente, e pensando na maneira como homens simples assumiram em um momento seguinte, nós queremos ser servos do Senhor. E o Deus que é Senhor da história foi como que tricotando, construindo, marcando, estruturando essas coisas. Observando a história dos Rankin, que tem uma marca aqui na igreja, eu fiquei analisando, gente, que coisa é essa? 2 jovens saem do interior de Minas e vêm para São Paulo. Ali eles começam a evangelizar. Daí eles alugam uma salinha na rua Líbero Badaró. Daí eles começam a falar de Jesus. Um deles é muito aventureiro e procura o fim da linha e vai lá para o Goiás. E de lá ele segue. O outro fica em São Paulo e ele é um homem frágil do ponto de vista de saúde. Ele era extremamente organizado, mas apenas muito boa vontade para evangelizar, um coração muito pronto, uma habilidade de discipulador
1 a 1. Foi ele quem discipulou. O Frederico foi o Reginaldo. Ele era capaz do trabalho 1 a 1, bem assim, mas sem nenhuma estrutura propriamente organizacional. Na mesma época, os jesuítas têm uma confusão com o governo português, especialmente por causa de umas decisões do tal Marquês de Pombal, que criou muito caso com eles. E os jesuítas são mais ou menos expulsos para o sul do país, para as regiões das missões, e vão também para a Argentina. E um grupo de missionários que vinha do Canadá e da Inglaterra estava extremamente desconfortável na Argentina. E aí Deus, o Deus soberano, toca no coração do Reginaldo e diz assim: rapaz, você não consegue sozinho, você não tem saúde. De fato, ele morreu jovem com problema de saúde, você não tem estrutura, você precisa procurar ajuda. E ele então grita por socorro para um grupo de missionários. Esse grupo, na mesma época, está ouvindo de um desafio muito grande entre indígenas, alguém que procurava quem fosse lá para a região do Maranhão. E a pressão na Argentina era muito grande. E os jesuítas, lembram-se que o Papa é argentino e é jesuíta, e é exatamente dessa vertente. Dentro desse mesmo contexto, nessa força toda, ele diz: olha, não dá para ficar aqui. E eles então se espalham. Um grupo vai para formar a Aliança das Igrejas Cristãs Evangélicas. E um grupo vem para cá, entre eles a família Rankin. E Deus age no coração deles. O que fez a vida dos missionários? O que fez a vida desses irmãos que ouviram do Evangelho de Jesus Cristo? Gente simples, gente que tendo se estabelecido em São José dos Campos, especialmente essas duas famílias, a família Siqueira Lobo, do reverendo Benjamin Siqueira Lobo, que eu tive a oportunidade de conhecer e até de pastorear na velhice dele, e a família Costa e os outros que foram se chegando, e eles entenderam uma palavra simples, que era possível apenas obedecer ao Senhor. E que em obedecer ao Senhor e fazer a sua vontade, havia a construção de uma história grandiosa. Que coisa maravilhosa essa! Abraão aprendeu que a verdadeira grandeza não nasce nos projetos extraordinários humanos, mas que nasce na obediência ao Senhor. Que mais do que aprender ABCD, é preciso aprender a obedecer. E que na medida em que nós nos tornamos servos do Senhor, há uma expectativa grande de vida. E nós nos tornamos servos. E é basicamente essa construção que o Senhor vai fazendo com Abraão. A certa altura ele diz: olha, ele é meu servo, mas ele é meu amigo. Eu tenho até que compartilhar com ele, porque a gente é muito amigo. Eu conto as minhas coisas para ele. Eu vou conversar com ele. O Senhor Jesus tem a mesma perspectiva com os discípulos. Ele diz: olha, vocês são meus amigos se vocês fazem o que eu mando. Vocês são servos e são amigos. E nós vamos construir um relacionamento. Esse relacionamento será de profunda amizade. Uma amizade continuada. Na verdade, nós vamos fazer uma família. Somos uma família. E vocês vão conviver comigo e caminhar comigo na medida em que vocês aprenderem a obediência, e sendo servos, nós vamos construir algo juntos. E eu confio a vocês, então, o reino. O reino está nas mãos de vocês. Os nossos pioneiros aprenderam com Abraão que a grandeza verdadeira, ela nasce da disposição do coração em obedecer. Abraão obedeceu. A outra lição que eles parece claramente aprenderam é que mais do que construir torres extraordinárias, o que de fato vale a pena é construir altares ao Senhor. As minhas experiências com o estado de São Paulo começam na meninice. Eu acho que eu tinha 7, 8 anos, quando
um vizinho nosso, que era paulista, tinha ao lado da nossa casa um depósito de cigarros, gente. A empresa tinha uma distribuidora lá em Goiás, e esse cidadão era muito encantado comigo. Eu devia ser muito falante, e ia para lá conversar o tempo todo. E um dia ele me trouxe para São Paulo para conhecer a família. Eu vim passear em São Paulo de Opala, gente. E foi uma maravilha a vinda. Aqui em São Paulo ele bebeu bastante e enfiou a cara num viaduto e eu estava dentro do carro. Foi meu primeiro acidente de carro. E voltei de Mercedes, de ônibus, Mercedes-Benz, para Goiás. Desde aquela meninice, sempre me impressionou a grandiosidade de São Paulo. Assim que, no final do tempo de seminário, nos anos 70, eu queria muito encontrar experiências ministeriais, e a Palavra da Vida estava, a linguagem dessa turma agora é bombando. O acampamento Palavra da Vida era uma novidade. Eu queria saber que novidade era essa e me inscrevi para trabalhar no acampamento. Passei um mês, assim que eu me formei no seminário, fiz o meu estágio de um mês lavando panelão e banheiro no acampamento Palavra da Vida. E foi a primeira vez que eu andei de metrô, era uma novidade. E São Paulo sempre me encantava. Me encantavam os prédios. Era essa grandiosidade, essa coisa maravilhosa. Durante o período do mestrado, eu ficava hospedado na casa do irmão Marcos e irmã Esté. Me hospedaram lá em Perdizes muitas vezes. Às vezes eu ia lá para o centro e eu tinha a capacidade, eu sempre gostei do canto, para ver gente. Eu nunca gostei de ficar muito no meio da multidão. Eu gostava do canto, eu ia às vezes para o Anhangabaú, para aquela região ali na Praça Ramos, e durante um período eu me hospedava ali por perto, depois me disseram que era muito perigoso, mas naquela época não era tanto como agora. Me hospedava ali e olhava aquele tanto de gente, aquelas coisas grandiosas. Acompanhei, quando o Tietê foi inaugurado, gente, eu não sou velho, o Rio Tietê. Quando o Tietê foi inaugurado, eu ainda cheguei de ônibus naquela antiga rodoviária, que era toda colorida, diferente. Mas quando o Tietê foi inaugurado, que a gente olhava e falava assim, gente, o Maluf é o cara que vê longe demais, ele vê grande demais. Junto com São Paulo veio a construção de São José dos Campos, e a industrialização de São José dos Campos, e a Embraer, e a São Paulo Alpargatas, e a Chevrolet, e a coisa toda, e a cidade cresceu. E muitos dos irmãos dessa igreja participaram na construção dessa grandiosidade de São Paulo e de São José dos Campos. Alguns participaram bem ativamente na liderança. E muitos desses irmãos descobriram que todas essas construções humanas e aquilo que o homem pode fazer tem limitações, mas que mais importante do que construir torres era construir altar. Enquanto o povo de Babel construía uma torre que chegasse até o céu, Abraão construiu um altar ao Senhor. Os nossos pais descobriram que São José dos Campos precisava mais do que torres. Descobriram que o estado de São Paulo precisava mais do que as obras da arquitetura humana, do que as indústrias, do que a estrutura, do que a riqueza de um estado tão pujante, tão rico. Descobriram que nesse lugar havia necessidade de verdade de um altar ao Senhor. Um lugar onde se pudesse chegar e adorar ao Senhor. Foi isso que Abraão fez. Um lugar onde se pudesse confessar a grandeza de Deus. Um lugar de confissão de fé, de testemunho ao Senhor. Um lugar onde nós pudéssemos abrir o nosso coração, depois até mesmo das nossas mazelas e falhas, como aconteceu com Abraão, e voltar para confessar os nossos pecados, e falar com Deus, e retornar ao nosso caminho. Um lugar que fosse colocado perante o Senhor, e Ele fosse exaltado, e fosse testemunho, testemunho para as nações, dizendo que há um Deus
que nós conhecemos um Deus e que a terra onde nós iríamos morar não seria apenas uma torre, mas seria um lugar de adoração a Deus. Abraão aprendeu a ser servo e aprendeu a construir altar. E finalmente, e eu creio que os nossos pais aprenderam isso, mas finalmente Abraão entendeu que era uma lição muito importante, que ele iria não ficar famoso, mas se tornar servo. E que a grandeza estava em obedecer a Deus. Que o seu projeto de vida, a sua missão, não seria torres, mas seria altar. E que esse altar não seria em si mesmado em torno deles próprios, mas seria sal da terra e luz do mundo. Faria diferença no mundo para onde Deus o levava. Eu fiquei muito impressionado que o altar é colocado exatamente entre Betel e Ai. Fiquei muito impressionado com isso. O altar de Abraão era colocado entre Betel, que é casa de Deus, e Ai, que é o lugar da derrota de Josué, logo depois de Jericó. Achei muito interessante observar no texto que logo depois, na divisão entre Abraão e Ló, Ló faz opção para ir para o lado de Ai. Abraão vai para o lado de Betel. Essas escolhas da vida que fazem muita diferença na nossa vida. Achei muito interessante que o altar não seria isolado. Na ideia não era construir um depósito de lâmpadas que não estivessem ligadas. Era colocar lâmpadas que pudessem fazer diferença, serem luz para a terra. Não seria um grande depósito de sal, mas que haveria a função de salgar, de conservar, de temperar, de preservar a terra. Que Deus enviava a Abraão, dizendo: eu vou fazer você famoso, eu vou te abençoar, eu vou abençoar a sua família, mas veja bem, meu filho, na medida em que eu te abençoar, você também será bênção para as famílias da terra. A bênção era para as nações, era para os povos. Quando a gente acompanha no texto, capítulo 14, há uma guerra de 4 reis contra 5. Uma guerra confusa. Li esse texto muitas vezes e pensei, para que esse texto é colocado ali? Que guerra era essa? E Abraão é chamado. E aí a gente vai descobrir que o chamado de Abraão era para ser colocado em um contexto de licenciosidade, num contexto moral extremamente fragilizado, que a família dele seria criada dentro desse contexto. Na verdade, ele envolve até a esposa assim. Ele é enviado para viver perto do Egito. Que naquele contexto havia uma disputa, era um mundo que Fernando Sabino chamava de selva do asfalto, que alguém disse que era um mundo cão, um mundo de disputa, um mundo de luta entre as pessoas, de um lutando contra o outro, um mundo em que cada um queria pisar no outro. E é dentro desse contexto em que há dominação, em que há sofrimento, em que há morte, em que há dificuldade, é para ali, naquele contexto, que Deus manda a Abraão. Abraão não seria apenas aquele que receberia as bênçãos, mas ele seria também instrumento de bênção no lugar para onde ele foi. E ele se torna o libertador daqueles reis. É exatamente assim como o altar é colocado entre Betel e Ai, é exatamente no contexto de uma guerra sangrenta e difícil, em que ele se torna o libertador, que ele tem um encontro com Melquisedeque, o rei de Salém. É ali que surge um tipo de Jesus Cristo. E essa experiência religiosa grandiosa acontece na vida de Abraão. Meus amados irmãos, os nossos pais entenderam que São José dos Campos não seria apenas a cidade da bênção da vida deles, não seria apenas o lugar da família onde criariam os seus filhos, onde daria aos filhos estudos, onde deixariam um legado econômico, uma estrutura, uma sociedade, mas que São José dos Campos seria o lugar onde eles seriam sal da terra e luz do mundo.
seriam bênção de Deus para o povo. Trariam uma palavra de libertação, instituiriam um altar, ajudariam aquela gente, que eles se estabeleceriam exatamente entre Betel e Ai. E a escolha estava feita, porque o mundo precisava da palavra e da mensagem dessa gente. E foi exatamente assim que a Igreja Cristã Evangélica de São José dos Campos foi estabelecida. Há uma coisa que me chama a atenção nesse período de estabelecimento da igreja, é que essa é uma igreja formada, a sua liderança é formada, a sua estrutura é marcada, a sua gente, o templo é construído, todo ele no contexto da Primeira e da Segunda Guerra. Foi um período em que as próprias agências missionárias lidavam com grandes dificuldades financeiras. E por causa disso, e talvez Deus tenha usado aquele contexto, a igreja se tornou uma igreja extremamente autóctone. Era gente da terra, eram as famílias do lugar, eram os líderes que tinham que se virar. Eles apareceram, eles brotaram, eles assumiram o trabalho. Eles disseram, nós faremos diferença. E essa diferença seria feita não apenas na igreja central, mas ela se estabeleceria nos lugares diversos, nas congregações, no trabalho evangelístico, na obra social, no ministério missionário, de modo que a igreja se torna igreja na medida em que ela é sal da terra e luz do mundo. Creio, meus amados irmãos, que assim como Abraão aprendeu a obediência como caminho do crescimento perante Deus, aprendeu a edificar altar como missão e projeto de vida no lugar das torres extraordinárias que os humanos geralmente fazem, e que no lugar de uma vida egoísta e pessoal, em si mesmada, havia grandeza em ser bênção, em ser colocado na terra, em abençoar aos povos, em levar o evangelho de Jesus, que esses altares seriam distribuídos, semeados, colocados onde o povo está, e que nisso Deus seria glorificado. Creio que essa mesma lição foi a lição dos nossos pais, e é o legado que temos hoje como igreja, quando olhamos para o futuro. Deus nos abençoe. Deus também nos ensine o caminho do coração de servo, dessa gente obediente, temente a Deus, que conhece o Senhor soberano. Nesses últimos dias, a teologia da soberania de Deus tem sido colocada na nossa vida de uma maneira muito clara. Constantemente alguém me pergunta ou coloca perante nós como é que é isso. E Deus que quis, Deus pode, Deus isso, Deus aquilo. Eu tenho dito para as pessoas, irmãos, a soberania de Deus não é em nenhum momento construída para ser objeto de discussão nos corredores de seminário, embora eu ame seminário. Não é também algo para ser questionado nas nossas fraquezas e limitações humanas. A soberania de Deus é para ser honrada e adorada. Ele é Deus porque é soberano. Ele é soberano porque Ele é Deus. Ele é o meu Deus. Ele é o nosso Deus. Por isso, é assim que construiremos o nosso relacionamento com Ele. Caminharemos com Ele. Construiremos altar e seremos sal da terra e luz do mundo. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Senhor querido, a força do sistema, a cultura da nossa época, tudo que nos cerca ao redor nos convida para a construção de torres. Queremos casas melhores, empresas grandiosas. Queremos essas coisas que chegam ao céu. Pedimos que o Senhor nos ensine a ver além das nuvens, a ver o verdadeiro céu. Que o Senhor faça de nós pessoas cujo projeto de vida
é construir altar ao Senhor. Que a igreja de São José dos Campos seja mais do que uma torre, mas seja sim um altar ao Senhor. Aqui seja o Senhor adorado, aqui haja confissão de pecado, aqui haja confissão de fé e testemunho para as nações, de tal modo que o teu nome seja glorificado entre Betel e Ai, nas regiões do Neguebe e mais além, de modo que, tendo o Senhor nos plantado nesse lugar, sejamos testemunhas verdadeiras do Evangelho de Jesus Cristo. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Uma geração louvará as tuas obras, a outra geração, e anunciarão as tuas proezas. Falarei da tua grandeza, da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. Dirão grandemente a memória da tua bondade e cantarão a tua justiça. Celebrai ao Deus de amor.
Graças a Deus pela sua palavra, pela clareza da sua mensagem para nós. Sabemos o que fazer, sabemos para onde ir. Que o Senhor nos dê força e motive o nosso coração para continuar a caminhada que os nossos pais começaram. Amém? Vamos nos colocar em pé. Quero convidar o pastor Expedito Lourenço, por gentileza, que esteja aqui à frente, para orarmos. Obrigado. Obrigado. No próximo final de semana, nós teremos a ceia do Senhor. O conselho entendeu que seria melhor um tempo específico para a ceia. E nós queremos informar os irmãos. Domingo pela manhã, o pastor Edinaldo vai trazer a palavra de Deus e ministrará a ceia. À noite, o pastor Barnett trará a palavra e ministrará a ceia. Tá bom? Senhor, que privilégio nós temos de vir à Tua casa e adorar ao Senhor. Sim, Jesus, é verdade. Nós queremos agradecer porque 100 anos de vida são comemorados deste modo. O Senhor nos desafiou ontem a caminharmos, a ver à frente aquilo que devemos ser como igreja. Sim. Mas o Senhor nos ensinou hoje como o passado se faz tão presente no nosso viver. Graças a Deus. Ó Pai, que nós saibamos de fato levar a mensagem que recebemos agora. Se queremos um nome, sejamos humildes para olhar para trás e ver aquilo que foi plantado aqui. Como foi plantado. Sim. E como esse nome perseverou durante todos esses 10 longos e difíceis anos que se passaram, décadas, que aprimorizaram aquilo que foi feito com muito amor, com muito ardor. Muito obrigado, Senhor, por este lugar. Obrigado também porque este é o altar onde nós podemos vir e ter certeza de que o Senhor está presente. Obrigado, Senhor, porque é isso que nós queremos, glorificar o Teu nome, acima de todo nome. Obrigado, ó meu Pai, por este Teu servo, e queremos pedir sobre ele as Tuas bênçãos, na saúde, principalmente, ó Pai, derrama da Tua graça sobre ele. Ó Pai, damos graças também pelo privilégio que nós temos agora de estudar um pouco mais da Tua palavra. Obrigado porque o Senhor continua nos ensinando. Obrigado também pelos professores que vão ministrar a Tua palavra ao nosso coração. Abençoe a cada um deles, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita e as ternas misericórdias de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o consolo e também a mediação do Espírito Santo, seja com todos nós aqui presentes e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta esperada e gloriosa de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Sentai-vos, irmãos, por favor.